E aí, gente, como é que vocês estão? Eu só tô aqui nesse vídeo pra desejar um feliz 2016 quem me seguiu até aqui. Eu sei que só postar apenas um vídeo. Aqui alguém se inscreveu. Por isso que eu tô postando esse vídeo aqui. Vai ser meu segundo vídeo daqui. Vocês se inscreveram? Tchau. Aqui eu só pra dar um... Aqui, 2016. Isso aqui. Que eu tenho postado no shorts. Que eu fiquei com mais de um minuto com vocês. Aqui, com uma coisa especial, que eu postei um vídeo no meu canal inteiro. Então, eu dei uma TV, eu comprei essa TVzinha, faz um pouquinho meu negócio. Essa TVzinha, que ela não funciona. Aí, ó. Aí, ó. Assim, ó. Vocês gostaram? Ontem, essa visão do Tartas dela. Tudo uma fonte de tá dormindo. Esse cara aqui é de áudio, isso aqui que é de vídeo, que é de vídeo, que é de áudio esquerdo. This